Durante séculos, as vozes de alguns antigos autores da era cristã ecoaram nas sombras do esquecimento. Livros escritos com fé, com dor e esperança, mas que não foram escolhidos como parte do cânon bíblico, uma definição que foi marcada por escolhas e contradições humanas. E segundo a história religiosa, são 4 textos, como o livro de Enoque, os escritos de Maria Madalena e os evangelhos de Pedro e Tomé, que circulavam entre as comunidades cristãs da época, trazendo diversidade de vozes e ensinamentos. Porém, o medo da fragmentação da fé levou à exclusão desses livros, considerados os livros esquecidos. E isso foi definido em concílios das autoridades cristãs, realizados por volta do século II d.C., para a formação do que hoje chamamos Bíblia. O medo de que essas obras pudessem abalar a unidade da fé levou-os a definir pela exclusão de textos que mostravam Deus habitando no homem, sem regras, cada um vivendo e tendo uma experiência pessoal com Ele, promovendo assim uma liberdade espiritual e um autoconhecimento, nunca desejado por essas autoridades da fé cristã. Durante o processo de seleção dos textos que comporiam o cânon bíblico, a figura de Maria Madalena e seus escritos ocuparam um lugar de destaque nas controvérsias. Seus ensinamentos enfatizavam a importância da presença feminina na espiritualidade, desafiando as estruturas patriarcais com uma abordagem mais inclusiva e empoderada, o que representava uma ameaça para as autoridades religiosas que buscavam manter o controle sobre as narrativas sagradas. Dessa forma, os escritos de Maria Madalena foram vistos como subversivos e perigosos para a estabilidade da fé estabelecida, levando à sua exclusão do cânon oficial da Bíblia. Durante os concílios que definiram o cânon bíblico, a preocupação central dos líderes religiosos era estabelecer uma base sólida e unificada para a fé cristã. Nesse contexto, textos considerados mais místicos ou que apresentavam visões divergentes durante os concílios que definiram o cânon bíblico foram excluídos, considerados proibidos. E tudo isso não se deu apenas por questões teológicas, mas também por motivos políticos. A abordagem mais pessoal e íntima ameaçava a autoridade religiosa instituída, que buscava manter o controle sobre a interpretação das Escrituras e a mediação da fé. Ao apresentar um Deus acessível a todos, sem a necessidade de intermediários ou rituais formalizados, os livros proibidos desafiavam as bases do poder eclesiástico e questionavam as estruturas de dominação vigentes. Por isso, foram marginalizados e silenciados para preservar a ordem estabelecida e evitar qualquer ameaça à autoridade religiosa consolidada. Durante séculos, os livros proibidos permaneceram ocultos nas sombras da história, guardando segredos e ensinamentos que desafiavam as narrativas tradicionais. Essas obras esquecidas, ou proibidas, representavam uma diversidade de vozes e perspectivas que foram deliberadamente excluídas do cânon bíblico oficial. E ao ressurgirem nos tempos modernos, os textos proibidos revelam não apenas uma visão alternativa da espiritualidade cristã, mas também questionamentos profundos sobre o papel da religião na sociedade e a natureza do divino. Explorar esses livros é mergulhar em um universo de mistério e sabedoria, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano se desvanecem, convidando-nos a repensar nossas crenças e concepções sobre o transcendental. O legado dos livros proibidos não se limita ao seu conteúdo escrito. Ele ecoa como um chamado à liberdade de pensamento e à busca incessante pela verdade além das convenções estabelecidas. Ao revisitar essas páginas esquecidas, descobrimos que a verdadeira mensagem está na coragem de questionar e na sabedoria de reconhecer o sagrado em cada ser humano. Os livros proibidos carregam consigo não apenas palavras esquecidas, mas também o eco de vozes silenciadas pelo tempo. Cada página oculta revela uma narrativa única,
um vislumbre de sabedoria e mistério que desafia as noções tradicionais sobre a espiritualidade. Ao explorar essas obras esquecidas, somos convidados a mergulhar em um oceano de significados ocultos e interpretações alternativas, onde a verdade se manifesta de formas inesperadas. O legado dos livros proibidos não se resume apenas ao seu conteúdo escrito. Ele representa a coragem daqueles que desafiaram as normas estabelecidas em busca da transcendência e da conexão com o divino. Cada texto proibido é um convite para expandir os horizontes da compreensão humana e redescobrir a beleza da diversidade espiritual que nos cerca. Durante séculos, a fé foi muitas vezes interpretada como um conjunto de regras rígidas e dogmas inflexíveis que aprisionavam a alma em vez de libertá-la. No entanto, o verdadeiro propósito da fé é ser um caminho para a conexão com o divino dentro de cada ser humano. Os livros proibidos nos lembram que a espiritualidade não deve ser uma fonte de opressão, mas sim uma jornada de autoconhecimento e iluminação. Ao questionar as verdades estabelecidas e buscar novos horizontes de compreensão, somos capazes de romper as barreiras que nos separam do sagrado e abraçar a diversidade de experiências espirituais que enriquecem nossas jornadas. A fé autêntica não teme o conhecimento nem se fecha em fronteiras estreitas. Ela se expande para além dos limites do convencional, guiando-nos na busca pela verdadeira essência do divino que habita em cada um de nós, assim como as estrelas que brilham no céu noturno. As verdades esquecidas dos livros proibidos permanecem como luzes distantes, aguardando o momento propício para iluminar novamente o caminho da humanidade. Cada palavra oculta, cada ensinamento negligenciado, carrega consigo a promessa de uma compreensão mais profunda sobre a natureza do divino e o propósito da existência. O tempo pode obscurecer temporariamente essas verdades, mas a chama do conhecimento nunca se apaga completamente. É na jornada da redescoberta que encontramos não apenas respostas para antigas perguntas, mas também novos questionamentos que nos impulsionam em direção à evolução espiritual. Que cada alma esteja aberta para receber a sabedoria dos livros proibidos e permitir que ela ecoe em seu ser, despertando uma consciência mais ampla e uma conexão mais profunda com o sagrado. Os livros proibidos não são apenas relíquias do passado, mas guias para o presente e o futuro. Cada página esquecida carrega consigo um convite para explorar novas perspectivas, questionar verdades estabelecidas e abraçar a diversidade espiritual que enriquece nossa jornada espiritual. Ao nos conectarmos com essas obras esquecidas, somos desafiados a ampliar nossa compreensão do divino e a reconhecer a sabedoria que transcende as fronteiras do tempo. Que cada alma que se aventurar na leitura dos livros proibidos encontre inspiração para trilhar um caminho de autodescoberta e crescimento espiritual, lembrando-se sempre de que a verdadeira fé não teme o desconhecido, mas se fortalece com ele. Descubra mais sobre os mistérios dos livros proibidos e mergulhe em uma jornada única de reflexão espiritual. Inscreva-se no canal Ecos da História Religiosa e ative o sininho para mais revelações como essas. Que essa história nos inspire a buscar a verdade além das convenções estabelecidas e a reconhecer a presença do divino em cada passo da nossa jornada.